Palavra de Deus. Trago aqui uma mensagem de Deus muito conhecida, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glórias a Deus. Palavra fiel. Esta palavra do Senhor, O apóstolo Paulo, ele está falando com o seu filho na fé, Timóteo, E ele, antes aqui, ele diz que a lei não é para os justos, A lei é para os injustos, aqueles que estão cometendo coisas erradas, Vivendo uma vida errada. Esta é a lei para estes que deve e precisa funcionar, Mas para os justos, não. Ele está dizendo aqui anteriormente a esta leitura que eu fiz, E ele está agradecendo ao Senhor por ter sido alcançado pelas misericórdias do Senhor, Deus, ele é paciente e misericordioso, e assim ele fez com o apóstolo Paulo, Mas precisou acontecer uma coisa: o Senhor Jesus, com aquela luz, diante dele, do apóstolo Paulo, E Paulo precisou ouvir a voz do Senhor, e ainda assim ele ficou cego, sem visão, e precisou ele ver o milagre acontecer na vida dele, para ele ser verdadeiramente transformado, liberto de todas aquelas coisas que ele fazia anteriormente, aquela vida ruim que ele praticava, diante do Senhor. E ele se converteu, e graças a Deus ele foi alcançado, por Deus, pelas misericórdias do Senhor, e vivendo uma vida de ministro da palavra do Senhor. E aqui ele está agradecendo, por ter sido alcançado pelas misericórdias do Senhor, E ele está dizendo que anteriormente ele era um perseguidor, um opressor, Mas ele fazia todas essas coisas na sua ignorância, no caso, Ele não acreditava no poder do Senhor, Ele não acreditava, então por isso, na sua incredulidade, ele fazia todas essas coisas. Mas ele foi alcançado, graças a Deus. E ele, ministrando a palavra, ele está dizendo: e a graça do nosso Senhor superabundou com fé, amor que há em Jesus. Jesus, ele nos ama. Ele concede oportunidades, para cada um, assim como ele concedeu oportunidade para o
apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo recebeu o Senhor Jesus e deu seguimento ao Senhor Jesus, fazendo a vontade do Senhor Jesus, né? E é assim que devemos e precisamos fazer no nosso dia a dia. E ele está aqui afirmando o que o Senhor Jesus diz na sua palavra, que esta palavra ela é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele, o apóstolo Paulo, é o principal. Ele está se colocando como o principal dos pecadores, por tantas e tantas coisas que fez diante dos olhos do Senhor. Ele está reconhecendo que ele é o principal dos pecadores, né? E o que aprendemos nesta passagem? Aprendemos que nosso Deus, ele é paciente. Nosso Deus, ele é paciente, ele é misericordioso. O Senhor Jesus, ele diz que, na sua palavra, que Deus, ele é misericordioso até com os ingratos, né? E, nesse caso aqui, ele está sendo misericordioso e paciente com o apóstolo Paulo, que está sendo um opressor, ele está sendo um agressor, né? Um perseguidor de todos os servos do Senhor. Mas neste momento, o Senhor Jesus ele dá um basta nesta situação e ele fala diretamente com o apóstolo, né? E foi preciso o apóstolo ficar sem visão e ver o milagre, ouvir a voz do Senhor Jesus, né? E ficar cego e ver o milagre, o poder do Senhor na vida dele, para ele ser de verdade transformado e abençoado por Deus, né? E hoje em dia não é diferente. Existem muitos que precisam acontecer alguma coisa para poder ouvir, para poder enxergar, ver que realmente o único que conduz o homem à vida eterna, à salvação, é o Senhor Jesus. Infelizmente, é preciso acontecer, né? Existem pessoas que precisam estar sentindo alguma coisa, sentindo um sofrimento, uma dor, alguma coisa, para reconhecer que o Senhor Jesus é a solução, que o Senhor Jesus é a salvação. O Senhor Jesus ele diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus é o caminho verdadeiro que conduz o homem à vida eterna, à salvação. O Senhor Jesus ele está falando constantemente nos corações, né? E ainda assim muitos estão nem aí, né? Estão fazendo como antes o apóstolo fazia. Estava nem aí. Continuava fazendo coisas erradas. Continuava perseguindo os servos de Deus. Aqueles que estavam ali caminhando, glorificando, exaltando ao Senhor. E ele continuava: não, eu estou nem aí. Vou continuar fazendo desse jeito. Eu posso fazer e faço. Era assim que ele fazia. E hoje não é diferente. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor Jesus? Existe ministração através de internet, ministração da palavra de Deus através de louvores, ministração da palavra de Deus nos cultos, ao ar livre, nas igrejas, e muitos ainda assim, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor,
estão nem aí. Não, eu não estou nem aí. Mas quando acontece determinadas situações, né, a pessoa, o ser humano, ele sentindo dor, sofrimento, ele reconhece: Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Estende suas mãos e chora, pede pelas misericórdias do Senhor, porque está sofrendo, porque está sentindo e reconhecendo, vendo o poder de Deus na sua vida, sendo curado, sendo abençoado, aí reconhece sim que o Senhor é aquele mesmo de ontem, de hoje e serás para todo sempre. Infelizmente existem pessoas que, para reconhecer, precisam passar por essa situação. A palavra está dizendo que o Senhor Jesus, Ele ama, Ele nos ama. A graça do Senhor superabundou a fé e amor que há em Cristo Jesus. A graça é o favor não merecido. A graça superabundou com a fé e o amor que existe no Senhor Jesus por cada um de nós. Superabundou, né? Ele nos ama e por isso Ele nos concede oportunidades no nosso dia a dia, assim como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Por muito tempo ele agiu de uma maneira errada diante de Deus, mas ele foi alcançado no momento. Naquele momento ele foi alcançado pelo Senhor, né? No momento de Deus. E hoje, meu amado, se você não está servindo ao Senhor Jesus, está ouvindo esta mensagem, de repente você possa estar fazendo coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus. Eu não sei. Deus sabe e você também. Mas se por acaso você estiver fazendo, que você possa hoje, reconhecer diante do Senhor os seus erros e confessar o Senhor Jesus no seu coração e pedir perdão ao Senhor Jesus enquanto você tem a oportunidade, para que você também seja alcançado pelo Senhor, ser abençoado, ser abraçado e ter o seu nome escrito no livro da vida. O Senhor Jesus está voltando. Diz a palavra de Deus. Esta palavra, que é a palavra do Senhor Jesus, está se cumprindo a cada dia, a cada momento. E Ele está concedendo oportunidade, né, para que o homem possa reconhecer que precisa do Senhor Jesus, reconhecer que é um pecador, né? Paulo aqui, ele está dizendo que ele foi, no caso, o principal dos pecadores por fazer todas aquelas coisas. Que você, meu amado, hoje possa reconhecer que é também um pecador, que está fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor, que está se deixando levar pelos prazeres da sua carne, as concupiscências, né? Diz a palavra do Senhor, que devemos rejeitar os desejos mundanos, os desejos carnais. É assim que diz a palavra de Deus, para que naquele grande dia o Senhor Jesus possa nos levar para aquela nova morada, salvação, a vida eterna. O Senhor Jesus, ele vem buscar, diz a palavra de Deus, um povo especial,
zeloso e de boas obras. É esse povo que o Senhor Jesus vem buscar. Ele dá oportunidade hoje para cada um se arrepender, reconhecer que Ele é a salvação. Ele é o único que conduz o homem à vida eterna. O caminho é o Senhor Jesus. Existem outros caminhos? Sim, existem outros caminhos. Mas esses outros caminhos não conduzem o homem à vida eterna, à salvação. O único caminho que conduz o homem à vida eterna, à salvação, é o Senhor Jesus. Ele diz exatamente desta maneira, que não é difícil entender. Não é difícil compreender o que o Senhor Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus está dizendo desta maneira. Ele está convidando você, meu amado, para que você venha se arrepender. Ele veio, como está dizendo a palavra do Senhor, para buscar, para salvar os pecadores, aqueles que estão vivendo uma vida errada diante do Senhor. Aqueles que estão perdidos, vivendo de prazeres, se alimentando de coisas que não são boas, que não são saudáveis. O Senhor Jesus, Ele está dando esta oportunidade. Chegará um dia que muitos irão buscar a presença do Senhor, buscar a palavra que é o alimento, né? Para a vida eterna, para a salvação, que é esta palavra, e não irão encontrar. Diz a palavra de Deus que chegará um dia que muitos irão buscar e não irão encontrar, né? O momento é hoje. O momento é hoje. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, né? A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Meu amado, que você hoje possa reconhecer diante do Senhor, se você não está servindo ao Senhor Jesus, se você não está fazendo a vontade do Senhor Jesus, se você não confessou ao Senhor Jesus no seu coração, que você hoje possa ter essa oportunidade dada pelo Senhor Jesus. E você, meu amado, que um dia estava ali caminhando com o Senhor Jesus, também tem essa oportunidade de retornar para os braços do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, volto a repetir, está voltando. Ele está voltando. É a palavra de Deus. Receba esta mensagem no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém?